Boa tarde, amigos. Boa tarde, amigas do Rio de Janeiro. O programa O Rio no Coração traz para debate hoje um tema muito importante à sua saúde: tabagismo, cigarro, o vício de fumar. Qual é a sua nocividade? Quais os males que acarreta o fumante passivo? Mas nós vamos discutir isso com o médico do Centro de Apoio ao Tabagista do Rio de Janeiro, Dr. Alexandre Milagres, em seguida, na volta dos nossos comerciais. Até já. Estou de volta com o Dr. Alexandre Milagres, do Centro de Apoio ao Tabagista, no Rio de Janeiro. Como é que vai o senhor, doutor Alexandre? Bem, Roberto, bem. Tudo bom? Tudo bom. Doutor Alexandre, nós vamos falar de cigarro, vício de cigarro. O que é o cigarro? O que é o cigarro em si? Vamos explicar primeiro a quem está em casa o que é um cigarro. Bom, cigarro ele é um produto industrializado, foi industrializado no final do século XIX e explodiu no comércio no século XX. Ele é feito basicamente de uma planta que era consumida pelos índios e foi descoberta pela excursão do Colombo e do Pedro Álvares Cabral também. Eles descobriram isso? Eles perceberam que os índios faziam uma coisa ritualística, eles queimavam uma fumaça, eles queimavam uma planta, seja num montinho de gravetos e a planta, ou seja, colocado numa coisa semelhante ao que é hoje o cachimbo. E eles acabaram levando aquilo para a Europa. Então, isso começou a ser divulgado que aquela planta que tinha vindo das Américas teria propriedades curativas. Tanto que um dos precursores, dos divulgadores do tabaco foi um francês chamado Jean Nicot, que tinha uma rainha, Catarina de Médicis, que tinha enxaqueca. E ele, então, foi levar a planta para curar a enxaqueca da rainha dele. O que jamais aconteceu, e dizem que a rainha jamais parou de cheirar aquela planta, com enxaqueca. Alexandre Milagres, Jean Nicot, francês, que introduz na Europa o cigarro. Nicot é o que dá nome à nicotina? Isso. Ele dá nome à planta, se chama Nicotiana tabaco, e dá nome ao produto que gera dependência no fumante, que é a nicotina, que é o principal motivo que faz as pessoas fumarem, seja que tipo de produto seja. O cigarro vicia mesmo? Ele vicia pela nicotina ou pelo hábito, pela psicologia? Não, ele tem vários aspectos, né? O principal deles é a dependência, é o vício mesmo, da nicotina. Mas ele também tem questões ligadas ao comportamento, ligadas a hábitos. Por exemplo, as pessoas às vezes consomem tabaco ritualmente depois de uma determinada situação. Café, almoço. As pessoas na comunidade, por exemplo, quando bate palma na porta, tem gente que antes de ver quem é que está na porta acende um cigarro. Tem gente que acende um cigarro antes de tocar o telefone. E isso são condicionamentos que as pessoas vão fazendo e que é uma coisa que a pessoa tem dificuldade de se livrar, entendeu? A dependência do cigarro, ela é emocional e é física. E é física. Físico e psíquico. Isso, porque a nicotina é muito poderosa, é uma droga forte, ela é uma droga que gera mais dependência do que a cocaína, por exemplo. Ela é comparável à heroína e ao crack. Então é uma droga que não é uma droga simples de você abandonar. Você tem que realmente querer abandonar, tem que se esforçar. Sem tratamento, os estudos no Brasil, os estudos fora do Brasil, dizem que só 3% das pessoas conseguem se livrar da nicotina. O senhor sabe que eu tenho um amigo que na fase aguda da dependência do cigarro, ele ao tomar banho, deixava a mulher em pé na porta do boxe, com o cigarro aceso, ele tirava a cabeça do chuveiro, dava uma baforada e voltava para o chuveiro. Eu acho que ele chegou ao paroxismo da dependência, né? O pessoal hoje está estudando o seguinte, tem pessoas que nascem com genes que fazem com que elas tenham mais ligação com a nicotina. Que elas se viciem mais rápido, consumam mais quantidade de nicotina diariamente e tenham mais dificuldade de largar.
Então, existem pessoas, ao contrário, que não tendo esses genes, às vezes a gente vê aqueles relatos de pessoas, eu experimentei, mas não gostei. Né? Na verdade, não é bem o não gostar, porque não gostar das primeiras tragadas, nenhum fumante gosta. Mesmo um fumante hoje de 3 maços de cigarro por dia, o primeiro cigarro dele foi ruim. Foi ruim. Porque é uma intoxicação. A pessoa tem tonteira, tem tosse quando aquela fumaça entra pela primeira vez, a pessoa fica enjoada, o coração bate mais devagar, a pessoa tem sensação de desmaio. São os sinais de intoxicação da nicotina. Depois a nicotina tem esse poder de gerar uma fase em que a pessoa se adapta a esses sintomas ruins. E a partir dali é que vem a dependência. Tem pessoas que não passam da primeira fase. Dizem não gostei e não fumam mais. Felizmente, a maioria das pessoas. A mulher tem mais tendência a ficar dependente do cigarro do que o homem? Isso, os estudos estão mostrando que sim. Sobretudo na questão de abandonar, de parar. É mais difícil para a mulher parar com o cigarro? Parece que sim, em vários aspectos. No aspecto mesmo químico, a mulher ela entra mais em depressão quando para de fumar e ela não aguenta aquela depressão e volta a fumar. Ela tem mais essa facilidade do que o homem. Não só com a depressão com relação à parada de fumar. A mulher tem mais tendência a ter depressão do que o homem. E, por outro lado, por causa da ditadura do corpo, da moda, dessa sociedade maluca que a gente vive, as mulheres têm um certo temor de engordar, o que eu acho que não deveria ser um fator para alguém deixar de tentar parar de fumar, porque a gente pode engordar nos primeiros momentos e pode perder o peso em momentos seguintes, pode ter uma boa educação alimentar, pode fazer atividade física, tudo isso é muito melhor do que fumar, mas esse temor do ganho de peso, para as mulheres, às vezes, ela adia a parada de fumar. Ela adia, às vezes, em 10, 15 anos a parada de fumar por causa desse temor. O temor de ficar gordinha. Exatamente. Era socialmente uma coisa defensável o cigarro. Antigamente havia propaganda do cigarro na televisão, sempre mostrando o sucesso. Quem fumava um cigarro virava piloto de avião, piloto de competição, as mulheres corriam ao encontro da pessoa. Havia isso. E nos cinemas, eu me recordo dos filmes de Humphrey Bogart, né, o Cassino. Um filme do Humphrey, não sei se chama-se For Queen, ele aparece em Las Vegas, sempre com longas baforadas de cigarro, aquele filme Casablanca. Casablanca é uma apologia ao fumo, né? E ele morreu de câncer de pulmão, o Humphrey Bogart. Morreu de câncer? Morreu de câncer de pulmão, que é o câncer do cigarro. Do cigarro. Ele é mais do que o câncer do tabaco. E o tabaco já existia, por exemplo, no mundo civilizado, no mundo ocidental, pelo menos há 500 anos. Antes da descoberta do fumo? Não, já existia, por exemplo, já existia entre os índios, depois veio para a Europa e ficou sendo consumido sob formas não cigarro. Isso a partir do ano 1500? Isso. Aí, rapé, fumo de rolo, cachimbo, charuto, cigarrilha, tudo isso se consumia século XVI, XVII, XVIII, XIX. O cigarro é um produto basicamente do século XX. O câncer de pulmão, a mortalidade por câncer de pulmão praticamente não existia do século XIX para trás. Dizendo, apesar de já existir 1890... Isso, não tinha câncer de pulmão. A mortalidade, os estudos não mostravam essa mortalidade. Por que o cigarro, a gente diz que o câncer de pulmão é um câncer mais do que do tabaco, é um câncer do cigarro? Porque foi a partir do cigarro que mudou-se comportamentos. O cigarro é o século XX. 1900 para cá, a indústria do cigarro. Exatamente. A indústria como um todo é final do século XIX, período da fase de industrialização do mundo. Daí vieram máquinas, inclusive, para fazer cigarro. Então, o consumo per capita, por exemplo, de cigarro nos Estados Unidos em 1910, era de 15, 40 cigarros per capita ao ano. Em 40, 50 anos, passou 6 mil per capita ao ano. Então houve uma explosão do consumo de tabaco. E o cigarro ele não tem só nicotina, não tem só a planta nicotiana.